Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Mais uma vez, boa noite, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Que o Senhor te abençoe, tenho certeza que o Senhor tem uma palavra abençoada para você e vai falar profundamente ao seu coração. Amém? Quem estava hoje aqui pela manhã, levanta a mão, deixa eu ver, no nosso culto da manhã, que culto abençoado. Tivemos a formatura dos nossos alunos do curso de maturidade no Espírito e também a formatura dos alunos do curso de treinamento de líderes. Irmãos, eu fiz esses cursos tem mais de 20 anos atrás, eu quero dizer para você que eu fui extremamente abençoado. E esse é o 7º ano que nós estamos ministrando esse curso aqui na Videira, na Grande Vitória. Eu quero estimular você que ainda não fez, faça a sua inscrição, com certeza você vai ser abençoado. Eu estava no final do culto ministrando na vida de algumas pessoas que ainda não fizeram o curso, estava falando para elas, olha para mim por favor, isso é muito sério. E que eu quero compartilhar com você. As pessoas hoje em dia, elas tendem a investir no seu corpo físico, elas cuidam do corpo físico, e não está errado isso não, tem que cuidar mesmo. Tem uns que são muito relaxados com o seu corpo, né? Principalmente o crente ele é assim, ele relaxa mesmo, ele só vai para o médico quando ele está nas últimas. Tem uns que estão rindo para mim aqui, eu sei, e é você mesmo. Tem outros que só vai fazer exercício para não morrer. O médico diz, olha, se você não perder peso, Gilberto, desculpa, Gilberto, se você não perder peso, você vai morrer. Meus irmãos, eu estava, há uns 3 anos atrás, o meu irmão mais novo, o médico pegou ele, enquadrou ele, falou, olha, você está com gordura no fígado, seu fígado está gordo. E eu peguei no pé dele, e final do ano passado, quem que teve esse diagnóstico? Eu. Seu fígado está começando a ficar gordo, você tem que fazer exercício. Irmãos, geralmente a gente só anda assim na pressão, mas as pessoas cuidam mais do físico. Outra coisa que as pessoas cuidam muito bem, olha para mim, do intelectual, né? Para ganhar mais, para ter uma formação, um emprego, as pessoas estudam, se formam, não é verdade? Estão sempre se reciclando e se dedicam mesmo o conhecimento intelectual, mas o fato são poucos aqueles que investem na sua vida espiritual. E na hora do vamos ver, deixa eu falar uma coisa para você, o corpo físico não ajuda em nada na hora da pressão, da luta. Todo o seu conhecimento intelectual que você tem também não te ajuda em nada. O que vai fazer a diferença é o quanto você tem de maturidade no espírito. É impressionante quando vem as lutas, meus irmãos, o que importa e faz a diferença é a nossa fé, é a nossa experiência com Deus. E aí eu quero destacar uma coisa para você. A vida de maturidade no Espírito é uma vida de experiência. Diga experiência. Mais forte, diga experiência. Não dá para você viver com base na experiência dos outros. Meus pais têm 50 anos de casados e o meu casamento também vai ser uma bênção. Isso funciona, gente, sim ou não? Não! Você vai ter que ter a sua própria experiência no seu casamento. Isso é um fato. Então você precisa ter experiências com Deus. E experiências com Deus, meus irmãos, fala mesmo de se dedicar, de buscar, de se aplicar o seu coração. Portanto, eu quero estimular você que ainda não fez o curso de maturidade no Espírito, você que ainda não fez o curso de treinamento de líderes, invista na sua vida espiritual. Isso vai fazer toda a diferença. Nós não sabemos como vai ser esse ano de 2023. 2022 foi um desafio, não é verdade? Meu Deus, já entramos aí em 2023 com uma política completamente incerta. Não sabemos economicamente como que vai se suceder tudo. Eu só sei de uma coisa, que nós precisamos nos apegar ao Senhor, amém? Então uma das formas para isso é você se dedicar ao estudo da palavra,
de você orar, buscar o Senhor de todo o seu coração. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Eu quero compartilhar com você hoje sobre o texto de Lucas, capítulo 6, versículo 6. Abra sua Bíblia. Essa foi mais uma cura, mais um milagre que o Senhor operou na vida de um homem. É o homem da mão ressequida, ou homem da mão ressecada, da mão mirrada. Você já viram aquelas pessoas que a mão é mirrada assim, é seca? Já viu? Você já viu alguém assim, com a mãozinha assim? Era a situação desse homem. Para você parece que não tem nada a ver, né? Inclusive tem uns que vivem com a mão no bolso. Eu tinha um amigo que ele vivia com a mão no bolso, né? Aqui no estado do Espírito Santo. Aí no dia que eu fui cumprimentar ele, eu fui cumprimentar com a mão direita. Na hora que ele puxou, a mão dele era mirrada. Aí ele vivia com a mão no bolso, assim, para disfarçar. Porque a pessoa fica com vergonha, né? E tem N's e N's motivos, como complexo de inferioridade. Eu quero ministrar para vocês sobre essa parábola, sobre, na realidade, esse milagre que Jesus operou. Eu tenho a certeza que o Senhor vai ministrar poderosamente ao seu coração, amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, peça para que o Espírito Santo fale com você, peça para que o Senhor ministre ao seu coração. Nós estamos diante da palavra dEle, é Ele quem vai ministrar o nosso coração. Peça isso agora. Pai, a Tua palavra é a verdade, e nada e ninguém pode contra a verdade, senão em favor da verdade. Senhor, por isso nós te pedimos que a Tua verdade seja como uma explosão de luz no espírito de cada um dos meus ouvintes aqui, de cada um dos meus irmãos, desde o mais novo até o mais velho. Que nada, Pai, nenhuma distração venha tirá-los do foco, que pelo contrário, eles venham se voltar para o Senhor, eles venham ser tocados pelo Senhor, que a Tua palavra, Pai, seja ministrada poderosamente aos seus corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Diga: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus. Eu declaro que a luz do Senhor brilha sobre mim e sobre a sua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Diga: eu caminharei, em nome de Jesus, amém. Diga glória a Deus. Muito bem, acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia aí, Lucas, capítulo 6, versículo 6. Sucedeu que em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a ele: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Muito bem, meus irmãos, esse texto, ele é muito inspirador, porque Jesus está falando sobre um ambiente como, por exemplo, esse nosso. Aqui é um lugar de culto, de celebração a Jesus, e da mesma forma, algo parecido, a Bíblia fala que Jesus entrou na sinagoga, num lugar como esse, num lugar onde as pessoas iam para buscar a Deus. E ali tinha um homem que ele tinha sua mão ressequida, sua mão mirrada, defeituosa. E aquele homem, ele estava no meio da congregação, mas no canto, meio que isolado. Eu fico imaginando com complexo de inferioridade,
né, acusado por alguma coisa ou com medo de ser exposto, né, e ser envergonhado. Mas enfim, e Jesus entra naquela sinagoga, e a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que havia uns homens, os escribas e fariseus, que eles estavam de olho em Jesus, e como era um sábado, eles queriam que Jesus operasse alguma coisa, algum milagre para eles pegarem Jesus e condená-lo, porque no sábado ninguém podia fazer nada. E o que nos é interessante, irmãos, que Jesus não se intimidou com isso. Pelo contrário, a Bíblia fala que Jesus chamou aquele homem, disse para ele: levanta-te, diga levanta-te. Olha que interessante. Depois disse para ele: vem para o meio, diga vem para o meio. E aí depois Jesus disse para ele o quê? Estende as mãos. Olha que interessante. Estende as mãos. Mas não era a mão curada, não era a mão boa, sarada, era a mão mirrada. Eu acho que, eu fico imaginando, né? Esse meu amigo, ele vivia com a mão no bolso assim. Eu acho que o pior momento seria ficar expondo a mão dele com defeito. E aí Jesus fala para aquele homem e diz para ele: estende as mãos. E aquele homem estende as suas mãos doentes. Meus irmãos, esse relato desse milagre, dessa cura, desse homem da mão ressecada, ressequida, né, mirrada, ele é relatado no livro de Marcos, no livro de Mateus e de Lucas. Mas eu quero focar aqui no relato histórico de Lucas, porque nos mostra, irmãos, como que o Senhor operou de uma forma bem clara, e operou esse milagre no sábado, confrontando assim toda a religião da época. É impressionante. A Bíblia diz que quando Jesus se dirige àquele homem, ele fala 3 coisas interessantes, 3 palavras de ordem. Diga levanta-te, mais forte, gente, diga vem para o meio, e diga estende as mãos. Eu vou pregar sobre essas 3 ordens que Jesus falou, essas 3 palavras que Jesus disse. E é impressionante como, irmãos, aquele homem respondeu a palavra de Jesus. E eu quero destacar aqui, e eu quero que você repita após mim: diga levanta, diga vem para o meio, diga estende a sua mão. Olha, irmãos, qualquer coisa que Jesus fale, pode ter certeza, isso gera motivo de esperança para nós. Essas poucas palavras, esses poucos versículos, a história desse milagre pode fazer todo sentido para você hoje, te trazer esperança. Porque são as palavras do Senhor Jesus. E quando Jesus fala, meus irmãos, o milagre acontece. Jesus falou comigo e o milagre aconteceu. Eu me converti, fui transformado e sou até hoje. Quando Jesus fala, a história da pessoa muda. Eu conheço alguns aqui bem de próximo e vi a história da sua vida mudar completamente. E mudou quando? Quando Jesus falou. Quando Jesus fala, tudo acontece. Você pode falar para alguém? Quando Jesus fala, tudo acontece? Então olha para mim. Quando Jesus está falando, irmãos, isso na boca de um pregador como eu agora estou falando em nome dele, quando o seu líder está falando, quando sua mãe está falando, a gente tem que parar para ouvir, porque são palavras poderosas de salvação, transformação e mudança de vida. Por isso que uma das coisas muito importantes no culto é a ordem. É nesse momento da palavra, esse momento especial, a gente parar e prestar atenção, deixar o celular de lado. Hoje o celular tem sido um instrumento de completa distração na vida dos crentes. Tem crentes que nem na hora do culto, o pastor pregando, consegue se desligar do celular. Impressionante. Não consegue. Irmãos, isso já foi diagnosticado, isso se tornou uma doença. Se tornou uma doença nessa geração. As pessoas estão viciadas nas telinhas, iPads. Aí o pessoal começa a guardar, desligar, né, botar longe de si. Preste atenção, mas é sério mesmo. Estava vendo um vídeo, a mãe tirou o celular da criança, a criança começou a espernear, sabe, a dar um trelelê nela.
tem adulto que fica assim. A mulher fala para parar com o celular, o marido fala para parar com o celular, não consegue parar, não consegue se abster. Sabe, irmãos, nós temos que nos cuidar para que essas coisas não nos distraiam. E nesse momento eu preciso da sua atenção, porque as palavras do Senhor Jesus aqui faz toda a diferença. A questão aqui, meus irmãos, não é nem em fazer o que se pede, mas a questão está em quem pede e em quem manda, em quem está ordenando. Quem que está pedindo aqui para ele levantar? Quem que está pedindo para ele vir para o meio? Quem é que está pedindo aqui para ele estender as mãos? Jesus. Muitas vezes nós estamos ligados em obedecer, tem que fazer e tal, e isso e aquilo outro, mas nós ignoramos quem que está falando. Quem que está falando? Isso deve pesar, irmãos. Quem que está falando na minha vida? Quem que está, sabe, ministrando na minha vida? É isso que faz toda a diferença. Por que tem pessoas que não obedecem os pais? Porque está nem aí, porque os pais estão falando. E às vezes os pais estão falando a palavra de Deus, mas a pessoa não para ouvir. Às vezes o líder está falando a palavra de Deus, o discipulador está falando a palavra de Deus, mas a pessoa não para ouvir. Então a questão não é quem, nem a questão de obedecer, uma questão é de quem está falando. Quem está pedindo, quem está ordenando. E Jesus disse aqui, meus irmãos, nesse milagre da mão do homem, que tinha a mão mirrada, ele disse para ele: levanta, diga levanta. Você vai sair daqui com isso aqui decorado. Diga levanta. Vamos lá, igreja, diga vem para o meio. E terceiro, estende as mãos. Eu vou pregar sobre isso hoje, essas 3 palavras de ordem dada por Jesus. E aqui a questão não é obedecer, aqui a questão é quem falou. Quem falou tem peso, então eu paro, eu faço o que é preciso, o que está sendo pedido. Hoje em dia a gente fala, irmãos, tem discípulos que eu falo, irmão faz isso, irmão faz assim, a pessoa não faz. Entra por um ouvido, sai pelo outro. E eu não estou falando com criança de 5, 6, 7 anos, não. Eu estou falando com adulto. Por que não para e não obedece? Porque não tem peso a palavra. Quem está falando. Quando tem peso, irmãos, a gente para e ouve e segue a direção. Sabe, eu quero hoje trazer para você esse entendimento com base no Evangelho. Nós estamos nos expondo à palavra do Senhor. E Jesus, ao dar essas ordens, nós podemos extrair. E eu quero hoje meditar, refletir com você nesse milagre que Jesus fez, usando essas 3 palavras, essas 3 ordens dadas por Ele na vida desse homem. Vamos lá de novo, diga levanta, diga vem para o meio e estende as mãos. Olha que interessante. A primeira ordem dele, levanta-te. A primeira ordem, eu vou usar, deixa eu ver quem que eu vou usar. Eu vou usar o Lázaro. Vem cá, Jairo, estou brincando, vem cá, Jairo. Vou usar o Jairo. Levanta-te. O Jairo está representando o homem da mão ressequida, lá vem ele. Aí ele diz, vem para o meio. O meio é aqui, irmãos, é esse tapete aqui onde eu estou pregando. Vem para o meio. Aí a terceira palavra qual é? Vamos lá, gente. Estende a mão. Não era a mão curada não, a mão sarada. Era a mão ressequida. Fica com a tua mão assim, já, assim, ó. E mão ressequida, está aqui. A primeira palavra foi levanta-te. Qual foi a primeira palavra, gente? Levanta-te. Quando a gente medita e reflete sobre isso, a gente fica imaginando, né, que o homem estava sentado. E aí mandou levantar. Estava sentado ou estava deitado. E aí mandou o homem levantar. Mas não tem nada a ver com isso. Eu quero mostrar para você que Jesus, ao falar isso para você, a Bíblia expressa essa linguagem, irmãos, não no sentido físico só, literalmente, levanta da cadeira, levanta de onde você está sentado, não. Você que está agachado, não. O sentido aqui, meus irmãos, é prontidão. É estar pronto. Ei, prepara-te. Ei, olha, Deus vai falar contigo. Deus vai mover na tua vida.
Ei, perceba o que Deus vai fazer. Esteja posicionado, esteja apto para receber algo que Deus quer te dar. Eu posso ouvir um amém? Amém. Deus quer nos dar algo. Então nós temos que estar de prontidão. Em Ezequiel, abre aí a sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito falando, ele falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Então Ezequiel aqui, meus irmãos, ele não estava deitado, ele não estava agachado e muito menos ele estava caído no sentido de estar em pecado, desviado, perdido. Não, quando Deus mandou ele ficar de pé, meus irmãos, em outras palavras, Deus estava falando o seguinte para ele: Ezequiel, profeta, assim como ele falou para o homem da mão ressequida, Deus estava falando para ele: fique de pé, fique de prontidão, presta atenção, te prepara, que eu vou falar contigo. Eu posso ouvir um amém? Oh, meus irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração para entender a palavra de Deus, para receber luz, para receber revelação. Deus está movendo aqui hoje, e Deus quer falar com você, mas nem todo mundo tem a mesma disposição. Eu estava aqui hoje de manhã, né? Eu fico na mesa, né? Na mesa aí do pastor, diretor e tal, e eu estava olhando, eu fico observando os irmãos, né? Uns no celular lá atrás. Tem gente que sobe, tá nem na hora do louvor aqui, todo mundo adorando, pessoa distraída. Eu mando chamar, chamei um discípulo e falei: vai lá, tá no celular, tá sentado, não tá adorando, não pode. E mandei o discípulo lá puxar o outro discípulo. Poxa, irmão, nós estamos no ambiente, mas quem está me entendendo aqui, levanta a mão. A pessoa não está, vem para o culto, está aqui, está sentado, está me ouvindo, mas não está de prontidão, não está atento. Esse homem da mão ressequida, quando Jesus disse para ele: levanta-te, ele estava dizendo isso: vou falar contigo, te prepara, que eu vou te curar agora, eu vou te abençoar. Não é uma questão de estar sentado ou deitado. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Deus queria, meus irmãos, levar grandes coisas para o seu povo através de Ezequiel. E como de fato o Senhor revelou, mas ele tinha que estar de pé, no sentido de prontidão, para receber a revelação de Deus. Olha para mim, sabe o que aconteceu com o profeta? O Espírito, por ele se dispor, está pronto, o Espírito entrou nele. No Velho Testamento o Espírito não habitava em nós, ele enchia os profetas, usava os profetas, depois saía de novo. Olha a bênção que é hoje, o Espírito habita em nós. Nós somos casa dele, ele está aqui agora. Na nova aliança é assim. Mas e se eu te falar que tem gente que é casa, habitação de Deus, vive debaixo da nova aliança, mas não vive nem como se fosse na velha, porque nunca está pronto, nunca está disposto, senta sempre nas últimas cadeiras. Toda vez eu peço para os servos: impede essas cadeiras aí do fundo, fecha elas, eu não quero ninguém sentado aí atrás. Só abre depois de encher as cadeiras aqui da frente. Mas é impressionante a luta que é fazer os irmãos sentar na frente. E aí depois eu vou falar sobre isso, sobre a segunda palavra que o Senhor fala: vem para o meio. Há um mover no meio, irmãos. Eu vou repetir de novo: há um mover no meio. E quem desfruta? Quem está no meio. Mas vamos voltar aqui ainda, eu quero te dar outros exemplos bíblicos que desperta essa mesma atenção, essa prontidão que Ezequiel recebeu da parte de Deus. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Projeta para mim, olha só que interessante. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, faz o que, gente? Dispõe-te, o que é isso? Prontidão. Alguém já serviu o exército aqui? Ou foi militar? Ou é prontidão? Sentido? Sim, senhor capitão.
eis-me aqui. Prontidão. Tem patrão que espera isso do funcionário, né? E os funcionários que não estão prontos, dispostos, meu irmão, é logo mandado embora. Impressionante. Isso tem a ver, sabe com o quê? O contrário de preguiça. Pode prestar atenção, preguiçoso, indolente, aquela pessoa lenta não para em emprego. Não para. Por quê? Porque ele não está disposto. Qual é o líder de célula que mais multiplica a sua célula? É o bem disposto. É aquela pessoa que está sempre disposta a servir, a abençoar os irmãos, e corre para um lado e corre para o outro, visita. Quais são, meus irmãos, aqueles irmãos que mais ganham almas para Jesus, aqueles que têm disposição, que amam, que servem as pessoas? Quem é aquele que está no marasmo espiritualmente? Aquele passivo, indolente, preguiçoso, não lê, não ora, não busca, se distrai com qualquer coisa. Essa foi a palavra, olha, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Quem que ouve a palavra de Deus? Quem está disposto. Quando o Senhor falou com esse homem que tinha a mão mirrada, disse para ele, levanta-te. E ele se levantou. Diga glória a Deus. Elias também, eu não tenho muito tempo, né, para ler todos os textos, mas eu quero ler 1 Reis 19:7, quando Elias está desanimado debaixo de um zimbro, uma árvore, ele pede para si a morte. Estava indisposto, estava lá em depressão. Hoje se usa muito isso, né? Essa indisposição de alguns estão dando, tudo é depressão agora, está depressivo. Deixa ele quieto lá. Deixa nada, sai desse quarto. Tem que buscar a Deus, vem jogar, praticar um esporte, alguma coisa. O Jair está fazendo direitinho, tá vendo aí, gente? Mãozinha dele aí, o Roberto fica rindo. Olha aí a mãozinha do Jair, ele tá com a mão, vai ser curado hoje, diga amém. Glória a Deus. Olha aí, 1 Reis 19:7, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou ele e disse, levanta-te, come. Tem uns que a gente está assim, uns crentes, levanta irmão, come a palavra, vem para o discipulado, vem para a célula, pelo amor de Deus. Olha, eu não sei o que é pior, filho que come muito, né? É criança obesa, é filho ou filha obesa, ou filho que não come nada, eu não sei qual que é pior. Já viu? É o desequilíbrio total. Mas tem uns crentes que a gente tem que ficar com a boca, vem cá meu filho, vem cá irmão, você tem que comer, vem para a célula, toma uma comidinha aqui na boca. A misericórdia, irmãos. A coisa que eu fico mais feliz é ver meu filho aprendendo a começar a fazer as coisas sozinho. Sabe, é se tornando independente, no sentido de ter autonomia. Isso é muito bom. Eu posso ouvir um glória a Deus dos pais aí? Isso é maravilhoso. Então Elias foi a mesma ordem. Tem também em Atos 9:6 a experiência de Paulo, quando ele foi chamado por Deus no caminho de Damasco. Ele viu Jesus e ele caiu por terra, a Bíblia diz, Atos 9:6. Olha o que Jesus disse, mas levanta-te, mais o quê? Tem gente que está aqui me acompanhando nessa transmissão e era para estar aqui no culto, decidiu online, deitado no quarto, no sofá, na poltrona. Está errado isso, irmãos? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Talvez você que está aqui me ouvindo ficou tentado, né, de ficar em casa hoje. Ai, sabe, esse calor, né? Não, mas eu vou. Você se levantou, por isso que Deus está falando com você aqui. Precisa de haver essa disposição. Quem está me entendendo, diga amém. Meus irmãos, a questão não é obedecer, a questão é quem está falando. Jesus falou com o homem da mão ressequida, levanta-te. Tem gente que a gente fala, vamos irmão, vamos orar, irmão, vamos fazer o curso de maturidade, irmão, vem para a célula, irmão, vem para o curso. Está morrendo de inanição. Já viu aqueles africanos, né? Na Etiópia, aquelas pessoas que morrem, já viu? De inanição,
tristes, irmãos, estão assim raquíticos. Eles vão se encurvando, os ossos vai. Tem crente que está assim, ó, não se dispõe, não se levanta para comer espiritualmente. E aí 2023 você quer viver o melhor ano da sua vida, né? O ano da casa cheia, da bênção do Senhor, da glória de Deus, mas você não muda a sua atitude, você não muda o seu plantio. Quem quer mudar a sua colheita em 2023 aqui? Quem quer colher muito mais do que colheu em 2022? Eu quero. Quem não se conforma com o que colheu em algumas áreas na sua vida em 2022? Muda então o seu plantio. E olha a dica aqui desse homem da mão mirrada. Pô, Jário, gostei, tu está sendo um artista. Olha para mim. Ele se dispôs. Quando Jesus falou, ele se dispôs. Olha o que diz Atos 9,6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Eu li textos aqui de Deus falando com os profetas, dizendo que ia falar com eles, e aqui é Jesus falando com Paulo, dizendo que dirão para ele o que ele tem que fazer. Mas tem gente que não quer ouvir de ninguém, só ouve se for de Jesus. Se Jesus aparecer para mim e falar comigo, eu ouço. Não, se for o pastor Aloysio, eu quero. Não, se for o pastor John Rich, eu quero. Não, não quero fulano, não. Não quero o obreiro Jonatas, não. Não, não quero o Gilberto, não. Não, o Jairo com a mão ressequida assim, não quero, não. Perde a oportunidade de ouvir da parte de Deus. Porque Deus fala, olha para mim, olha para cá. Jó estava lascado. Perdeu todos os seus bens, seus filhos morreram. Tá? O seu corpo estava revestido de chagas e feridas. Os cães vinham lamber. Ele tirava com os cacos de pedra e ficava puxando as cascas, as feridas dele. Os amigos dele foram lá. Eles são os amigos de Jó. Em vez de ajudar, ainda estava atrapalhando. Mas sabe quando Deus mudou a vida de Jó, o estado de Jó? Quando ele orou pelos seus amigos. Não é para você olhar para você, para a sua condição, é para você olhar para o Senhor e ser canal de Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Meus irmãos, quem sabe espiritualmente, essa história, né, está falando de você que está caído, está deitado, está prostrado, está no estado de prostração, não está nem desviado não, às vezes está aqui, está dentro da igreja, que está nos visitando, é membro de outra igreja, né, mas está... sabe, cambaleando, sem ânimo, sem vigor. Tem gente que está assim, como esse homem da mão ressequida, desanimado, frustrado, triste, abatido. Diga misericórdia. E às vezes por causa das lutas da vida, meus irmãos, se sentindo fraco na fé, o dinheiro acabou, né? Acabou o dinheiro. Recebeu, hoje é 15, né? Recebeu dia 10, já acabou o dinheiro. Tá, dá uma tristeza, bate um desânimo, né, Jair? Jair está fazendo direitinho. Mas não ri, Jair, fica triste. Tu está com a mão ressequida aí, tu só se levantou, só está na primeira fase. Eu tenho uma palavra para você hoje. Se dispõe, meu irmão. Dispõe-te. Fica de prontidão, porque Deus vai falar com você. Eu posso ouvir um amém da igreja? Dê um forte aplauso ao Senhor. Levante-se também, tome a sua posição, não fique parado esperando as coisas acontecerem, faça acontecer. O que você não pode fazer, Deus vai fazer por você, mas o que cabe você fazer, faça pelo amor de Deus. Obrigado, Ederson. Faz, não espere por ninguém. Tome posição. Já começou, meus irmãos, janeiro está aí. 2023, posiciona. Tome posição. Orar é com você, diga orar é comigo. Responder a oração é com Deus. Fala para o seu vizinho, responder a oração é com Deus. Tem que orar, crente.
Meus irmãos, abrir o mar vermelho, só Deus podia fazer e abrir como abriu, mas levantar o cajado e dar ordem para o povo marchar, foi com Moisés, meus irmãos. Tem que haver um posicionamento. Derrubar a muralha de Jericó é coisa para Deus fazer, só Deus pode derrubar essa muralha na sua vida, só Deus. Mas existe a sua parte, diga, existe a minha parte. Qual foi a parte de Josué e o povo de Israel? Rodear a muralha, rodear ela e declarar o poder de Deus. E o gigante, hein? Derrubar o gigante Golias é coisa de Deus. Mas sabe quem foi lá no riacho escolher 5 pedrinhas e derrubou com uma só, com uma funda? Davi. Quantos se sentem um Davi diante de Golias aqui? Levanta a mão, pode levantar. Eu sei, nós temos desafios que são maiores do que nós, mas eu tenho uma palavra para te dizer. Meus irmãos, levanta-te, se dispõe, Deus vai fazer, diga glória a Deus. E a experiência do profeta Elias, hein? É Deus quem manda o fogo do céu, meus irmãos, que queimou o holocausto que Elias preparou. Mas foi Elias quem orou e creu. Nós precisamos orar, nós precisamos crer. Quem quer receber um milagre aqui? Então fala para o seu vizinho, fala para alguém, pelo amor de Deus, não fica só para você não. Essa palavra, diga para alguém aí, levante-se. Diz para ele, põe-te de pé. Diz aí, põe em posição. Diz aí, faz a tua parte. Em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. E está aqui, olha, o homem da mão mirrada se dispôs, está aqui do meu lado, ó. Vou pregar contigo hoje, Jairo. Tá bonito, Jairo da Jô. Ele é casado, tá, gente? Muito bem casado. Glória a Deus, grande discípulo, aleluia. Olha para mim aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele se dispôs, está aqui, ele disposto, firme e forte, sob a palavra do Senhor. E aí vem a segunda palavra, vem para o meio, diga vem para o meio. Meus irmãos, sabe o que me chama a atenção? Aquele homem não estava no meio, ele estava no canto, ele estava escondido, ele não queria visibilidade. Eu vejo, tem uns que sentam lá no fundo, não é porque é carnal não, porque é tímido de doer. Esse negócio de ficar mandando um falar para o outro, levantar a mão, bater palma, dizer aleluia, morre de vergonha. Mas olha, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Pode dizer misericórdia, não vai herdar, irmãos. Está escrito. Ai, pastor, o que eu faço com essa timidez? Te liberta em nome de Jesus. Eu não estou falando de salvação, tá, irmãos? Salvação é uma coisa, reino é outra. A salvação, Jesus já pagou o preço por você. Foi de graça. É a questão do inferno resolvido. Diga, eu não vou mais para o inferno. Diga, eu não vou mais para o inferno. Acabou, isso está resolvido na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Mas não é só isso não, tem o reino. Pastor, o que é o reino? É a recompensa. É o presente que Deus tem para nos dar. Por termos sido um filho obediente. Quem recompensa o seu filho, a sua filha aqui, quando ele obedece, faz as coisas? É de Deus, né? Eu recompenso meu filho também. Bata no peito e diga assim, tem recompensa para mim. Tem recompensa para nós, meus irmãos, tem. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entenda isso. Pastor, eu queria saber mais sobre isso. Faça o curso de maturidade. Lá você vai aprender tudo. Mas voltando para cá, irmãos, esse homem, ele foi chamado por Jesus, primeiro para se levantar, para se dispor, para se posicionar, e depois vir para o meio. Meus irmãos, por alguma razão, aquele homem estava ali, meio que escondido. Talvez ele soubesse que Jesus ia estar ali, e ele foi para lá, crendo na cura. Jesus então chama ele, diz para ele, levanta-te, vem para o meio, fica no meio, você agora vai ser o foco.
Você vai ser centralizado agora aqui nessa reunião. Você vai ser uma coluna. Olha que impressionante. Eu fico impressionado, porque eu como pastor, todo final do meu culto, eu gosto de fazer um apelo para as pessoas entregar a vida para Jesus, para as pessoas se posicionar. E sabe o que eu percebo? Quem crê, quem se dispõe e responde, não as minhas palavras, mas as palavras de Jesus, e vem à frente, elas recebem cura, elas recebem salvação, elas recebem libertação, elas recebem vitória. E aí, especificamente aqui, meus irmãos, Jesus, ele está dizendo para aquele homem: vem para o meio, sai desse canto aí. Não sei se vocês perceberam, o Jairo estava lá no final, ele está de servo hoje. O que é o servo? É o diácono, ele fica ali recebendo os irmãos, né? Ele estava lá no fundão, lá atrás, lá no cantinho. Eu chamei ele para cá, para ele representar esse homem da mão ressequida. E a ideia aqui de Jesus é tirar aquele homem do canto, para que ele se achegasse perto do fogo, meus irmãos. Aonde que está o mover? O mover está no meio. É o Senhor quem diz na sua palavra: chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Nós precisamos nos achegar ao Senhor. Jesus estava dizendo para ele: vem para o meio, para você ser o centro da minha vontade. Para quê? Para que as pessoas vissem publicamente o milagre sendo operado na vida dele. Isso é algo poderoso. O Senhor estava dizendo para ele: vem para o meio, não fica só olhando não, para as suas deficiências, para as suas limitações, não, para os seus defeitos. Não se anule, não se esconda. Gente, olha para mim, quantas pessoas estão vivendo assim, escondidas. É de impressionar, pessoas que se sentem inferiores às outras, tem complexo de inferioridade. Outras ficam pensando: eu sou o mais feio dessa igreja, e aí fica isolado. Diga misericórdia. Outros se acham o mais pobre de todos, né? Não, eu sou pobre, miserável, não tenho direito a nada não. Aquela mentalidade de miséria, né? Outros se sentem muito humildes, e aí fica pelos cantos, não se mistura, não vem para o meio. Outros se sentem os mais desprezados, e automaticamente, meus irmãos, se anulam. Tem gente que se anula completamente. Eu, da minha opinião aqui, ninguém vai ouvir minha opinião não. Complexo de inferioridade. E aí, por causa disso tudo, não cresce espiritualmente, não amadurece espiritualmente, emocionalmente, afetivamente, consegue nem casar, porque se acha muito feio, se acha muito feia. Não, eu não, o fulano é mais bonito, a ciclana é melhor do que eu. Não, misericórdia. Ainda bem que tem aquele ditado popular, né? Que toda panela tem sua tampa. Você tem que crer, meu irmão. Eu completei 25 anos de casado com a minha esposa, mês de dezembro, comemorei esse mês de janeiro. Eu vou dizer uma coisa para você: tinha umas moscas de padaria lá em cima, né, da Eleni, mas eu fui na cara e na coragem, mandei buquê para ela, fui para cima, ligava, conversava, orava, e irmãos, Deus moveu, e ela escolheu eu. E lá se foram 25 anos, né? Tinha uns caras lá mais experientes, tinha uns caras lá cheios da babosa, eu liso, quebrado, Jairo. Estava acabando o ensino médio, né? Não tinha profissão, não tinha nada. Olha, Jairo, não vou orar por ti não, vai ficar com essa mão assim, com defeito, para te aprender. Não ri, Jairo, tu é o homem da mão ressequida. Tu tá triste. Tu só se levantou e está aqui, veio para o meio. Meus irmãos, olha para mim, aonde que está o mover? No meio. E eu quero te provar isso. Eu quero ler para você alguns textos bíblicos, como por exemplo, Efésios capítulo 5, versículo 14. Efésios 5, 14, pelo que diz, vamos ler juntos? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vem para o meio.
O que significa isso? Desperta, vem para o mover, vem estar entre os irmãos, sai dessa visão tua limitada. Tem gente que tem uma visão limitada, uma visão bitolada, sabe, não se abre para o mover de Deus, para a palavra de Deus, vai vivendo ali, uma escassez sem fim, não consegue mudar de vida. Alguém pode dizer misericórdia? Meus irmãos, estar no meio é estar no centro, e esse centro é o centro da vontade de Deus. Tem gente que tem 5, 10 anos de igreja e não sabe o que vai fazer, qual é a vontade de Deus para a sua vida, não sabe. Estar no centro é saber quais as promessas do Senhor para a sua vida, é estar no centro da glória, no centro da palavra de Deus. Diga amém. Jesus, meus irmãos, Ele está no meio e te chama, sabe para onde? Para sair do canto e vir para o meio onde Ele está. Eu chamei o Jairo lá de trás para representar esse homem da mão ressequida. Primeiro, para ele se levantar. Segundo, para ele vir para o meio. E aqui que está o mover. Em Salmos 46, versículo 5, projeta para mim. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde até amanhã. Olha só aí, diga glória a Deus. Onde que Deus está, irmãos? Onde que Deus está? Eu não consigo imaginar Deus aqui, nessa congregação agora, e Ele lá no cantinho, abre a câmera aí, e Ele lá no cantinho. Oi, tudo bem, gente? Eu sou Deus, tá? Eu estou aqui, eu sou o Espírito Santo. Oi, tudo bem? Eu imagino Deus aqui no meio. Imagino Deus aqui, presente aqui, Deus operando de forma poderosa. Sabe por que às vezes você desanima? Porque você fica pelos cantos. Sabe por que você não tem oportunidade de emprego, de trabalho melhor, de um cargo melhor? Porque você fica pelos cantos, você se sente inferior. Você não se posiciona em fé. Sabe por que na vida da célula, da igreja, você não cresce, não amadurece? Porque vem a oportunidade do curso de maturidade, você não quer fazer. O líder pede para ti, irmão, faz um quebra-gelo. Irmão, leva o lanche. Irmão, você pode compartilhar a palavra hoje? Não posso, não dá, não sei, não quero, né? Cheio de desculpa. E aí você perde a oportunidade de crescer. Não se dispõe, não tem disposição. Misericórdia. Quero ler também Isaías 12:6. Vamos ler juntos, numa só voz, vamos lá? Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Ele está aqui. Quando você está na célula, Ele está no meio de vocês. Quando você está lá na sua casa com a sua família, Ele está ali com vocês. Diga glória a Deus. Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no... Aonde, crente? Aonde, crente? No meio, não é no final, não é na ponta, no canto. Sabe por que muitas vezes você fica desanimado? Primeiro, porque você não se dispõe. Segundo, porque você não vem para o meio. Eu escolhi, eu tenho 26 anos de crente, eu escolhi me dispor sempre para Deus. Eu nunca digo não para o Senhor, é sempre sim. Sempre sim. Eu escolhi dizer sim sempre para o Senhor, eu sempre me disponho. E segundo, eu sempre estou no meio. Pode prestar atenção. Tem um mover de Deus na vida da igreja, no jovem, nas crianças. Eu estou no meio do mover. Estou no meio, estou ali, estou junto. Eu quero te convidar a você viver e ter a sua própria experiência com o Senhor. Então levante-se, vem para o meio. Essa palavra de ordem do Senhor Jesus é para a sua vida hoje, para você experimentar. Gente, olha para mim, eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Eu estou te dando a oportunidade de você experimentar. Pastor, eu não quero, tudo bem, respeite sua escolha. Depois não reclama das lutas, das dificuldades. Pastor, eu quero, então se dispõe. Pastor, eis-me aqui, ó. Conta comigo.
Eu chamei o Jairo aqui porque o Jairo é o irmão que se dispõe. Tudo, o Jairo está disposto. Não sei se vocês perceberam hoje, né? Hoje ele foi servo, ele limpou o chão, ele estava ali. Quem foi recepcionado pelo Jairo aqui? Deixa eu ver nesse culto. Vocês viram? Ele fez a abertura, ele tocou também o baixo aqui. Bombril, o Jairo é um crente bombril, disposto. Quem concorda comigo? Diga amém. Disposto, é um servo disposto. E onde que ele está sempre? Ele está no meio, ele está sempre aqui no meio. Às vezes ele não está escalado para nada, mas ele está aqui do meu lado, está sempre junto. Disposto. E eu vou te falar, olha para mim, é um dos irmãos que mais bebe através de Deus na minha vida. É esse irmão aqui, que bebe, eu falo na vida dele de com força. Às vezes ele me dá uns trabalhozinhos, né? Pega ele, Jesus. Mas o Jairo é bênção. É alguém que tem bebido muito de Deus. 7 anos que ele anda comigo. E só tem crescido, amadurecido, avançado, casamento restaurado, né, Jairo? Glória a Deus. Qualquer dia eu vou chamar ele para dar um testemunho aqui. Josimara está ali, a mulher dele. Dá um sorriso aí, Josimara, para todo mundo ver. Ele apaixonou no sorriso dela. Quantos anos de casado, Jairo? 24, 25. Olha aí, ó, junto comigo. Não, essa mão está mirrada, a outra. Tem gente que está assim, irmãos, olha para mim, não pode fazer nada para Deus, que está com a mão mirrada, é tímido, cheio de vergonha, sabe, não se dispõe, fica pelos cantos, está filmando, tirando foto? Está aí, ó, pelo canto, não serve, olha para mim, não serve para nada, é um vaso que não é útil para Deus. Diga misericórdia. Alguns não estão assim fisicamente, não. Fica com a mão normal, Jair, agora. Mas está assim, ó, na vida da alma. Alma destruída. Alma completamente destruída. Não, eu não vou conseguir ser feliz, eu nunca vou conseguir casar. Ah, não, nunca vou conseguir ter um emprego bom. Ah, não, eu nasci assim, vou morrer assim, a minha vida vai ser assim mesmo. Não tem jeito para mim não. Só choro. Hoje o Senhor está te dando oportunidade, que assim como Ele fez na vida do homem da mão ressequida, Ele quer fazer na sua também. Fala para o seu vizinho aí, o Senhor quer fazer na sua também. E aí eu termino a minha pregação hoje falando da terceira ordem que Jesus dá. Estende as mãos. Estende as mãos. Não, a mão ressequida. Não ri, Jairo. Estende a mão. O homem da mão ressequida, ele estendeu a sua mão. Meus irmãos, a mão, ela é continuidade do braço, e vários animais, répteis e anfíbios, eles têm também a mão, como o macaco, por exemplo, mas a maioria desses animais, eles usam para locomoção a mão. Somente a nossa espécie, a espécie humana, usa a mão para tudo, para todo tipo de obra. Diga glória a Deus. Nós podemos fazer tudo com as mãos. Tudo isso. Então, quando você está com a sua mão ressequida, você não consegue fazer nada. Você fica completamente paralisado. E olha, a mão nos fala de quê? De atitude, de gestos, de trabalho. Esse ano, no início desse ano, uma brasileira sem braço se apresentou a esses shows de calouro nos Estados Unidos, muito famoso. E ela dançou, gente, só com as pernas. Coisa mais linda. Alguém viu isso também? Vou compartilhar. Compartilha depois, Graça, no grupo da igreja para os irmãos verem. Mas tem gente que não vai nem ver aqui, porque nem no grupo da igreja está. E outros não vão nem ver, porque está no grupo, mas não vê, não se interessa. Ah não, pastor, muita coisa. Vai perder muita coisa. Vai perder a bênção. Não se liga. Não se dispõe. Você consegue imaginar aquele homem com a sua mão mirrada, estendendo ela, cheio de vergonha.
Ele se levanta, ele vem para o meio, e agora ele estende as suas mãos, e porque ele estendeu as suas mãos, ele foi curado. Sabe o que é que me chama a atenção? É que Jesus pediu para aquele homem estender as mãos, e aquele homem podia ter levantado a outra, Jairo, a outra. Não, ele levantou a que estava doente. Sabe o que significa isso? Aquele homem se expôs a Jesus. Tem gente que não se expõe a Jesus de jeito nenhum, não se expõe ao seu discipulador, ao seu líder, está sempre armado, sempre na defesa, e aí não consegue viver essa sua experiência poderosa. Em Salmo capítulo 37, versículo 5, Salmo 37, 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aquele homem, ele entregou. As suas mãos, elas são importantes para Deus. Deus operou a cura na vida daquele homem. Deus, ele também quer operar na sua vida. Em Zacarias capítulo 13, versículo 6, projeta para mim. Esse é um texto profético que fala a respeito de Jesus. Jesus ele tem nas suas mãos a marca dos cravos. Olha o que diz Zacarias 13:6. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Feridas aonde, gente? Nas mãos. Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Às vezes a gente condena tanto o povo de Israel, os judeus que crucificaram Jesus, mas você, com as suas atitudes, você está o crucificando, com a sua atitude errada. Sabe, meus irmãos, nós precisamos, como esse homem da mão ressequida, estender nossas mãos, nos expor. Isso significa o quê? Quando Jesus diz: estende as suas mãos, sabe o que significa isso? Que você deve estender suas mãos para Deus, para que Ele possa estender as dele para você. Olha para mim, já viu uma criança que estende as mãos assim para o pai? E o pai pega no colo, e levanta e põe no colo? É o que você precisa fazer hoje. Essa questão de estender as mãos, fala de você estender as suas mãos para o Senhor, para pedir ajuda dEle. Eu que sou mau, sei dar boas dádivas ao meu filho, aos meus filhos. Eu ajudo a quem me pede. Quem não me pede ajuda, eu não ajudo. Não está me pedindo. É igual conselho, a gente dá conselho para quem pede conselho. Tem gente que não pede conselho. Você precisa pedir ajuda do Senhor. Estender as suas mãos fala de pedir ajuda, e também de estender as mãos para ajudar os necessitados. Olha para mim, para fazer a obra de Deus, para ofertar e contribuir com a igreja. E fala também de receber o milagre de Deus. Mas com essa mão assim você não consegue. Com essas coisas todas que eu falei hoje, o que é que você precisa? Você precisa ser curado. Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé. Eu gostaria de terminar esse culto hoje. Obrigado, Jairo. Uma salva de palmas para o Jairo. Existe uma verdade poderosa por detrás desse milagre de Jesus, que Jesus ele realizou. Olha para mim, repita assim: todos os milagres que Jesus ministrou, diga que Jesus realizou, nos ensina algo. E esse milagre, olha para mim, nos ensina, irmãos. Esse milagre de cura do homem da mão ressequida nos faz refletir em três coisas. Primeiro, que nós devemos nos levantar, estar prontos, preparados, na posição certa, para receber de Deus aquilo que Deus tem para nós. Em segundo lugar, nós precisamos aprender que devemos ir para o meio, estar no meio do mover, no meio da vontade de Deus, para ficar de prontidão. Sim, meus irmãos, jamais prostrados, escondidos. Não. E terceiro,
aprendermos que devemos estender as mãos e mostrar para Deus o nosso estado, como nós estamos. É necessário que aquele que se achegue ao Senhor se achegue com o coração quebrantado e humilde, expondo os seus defeitos, suas fraquezas. Tem gente que nem diante de Deus perde a compostura, está sempre ali duro. Não, meus irmãos, se achegue a Deus e quebrante o seu coração, exponha as suas falhas, fale das suas fraquezas, peça o socorro do Senhor. Pode ter certeza, ao você estender as mãos para Ele, Ele vai estender suas mãos para você e vai operar na sua vida, te curando, te libertando. Queria terminar esse culto hoje. Enquanto a gente canta um cântico, eu quero fazer um apelo para você vir aqui na frente e receber a oração hoje. Primeiro, para se dispor para Deus, para as coisas de Deus. Segundo, vem para o meio, está no meio da sua célula, no meio do povo de Deus, no meio do... Ontem eu estava lá, Jesus Vida Verão, mais de 120 mil pessoas, eu estava lá no meio do mover. Você tem que estar no meio, esse é seu lugar. E terceiro, estende as mãos, expõe mesmo sua condição, é Ele quem vai mudar o seu estado. Eu quero orar, eu sinto que tem pessoas que precisam receber essa oração aqui. Enquanto a gente canta esse cântico, eu quero te convidar a vir à frente, em nome de Jesus.